Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dos grãos e fertilizantes na Ucrânia, né? Tem toda a saída do Mar Negro que estava impossibilitada de haver exportações por conta de toda essa guerra. Na sexta-feira, a Rússia e a Ucrânia assinaram um documento lá que a Rússia permitia essa saída para o Mar Negro, mas no sábado não teve jeito, teve explosões, bombardeios, ataques ao porto lá em Odessa e aparentemente essa situação acabou ficando um pouco mais complicada. Queria saber como que você vê esses ataques, esse tratado de um lado, explosão do outro e as consequências, obviamente, porque são 20 milhões de toneladas de grãos presos lá naquele porto, além de fertilizantes que ajudam aí na agricultura de vários países e na alimentação do mundo inteiro, Negrão. Como que você vê esse vai e não vai lá naquela região? Bom, primeiramente, elogiar a política externa brasileira que se antecipou, né? E bem no início do conflito já conseguiu 26 navios de fertilizantes ou de insumos para fertilizantes antes da guerra degringolar, né? Já tinha iniciado, mas a negociação do Itamaraty foi bem sucedida. Hoje, o geógrafo colunista do Globo, Demetrio Magnoli, né, que tem todo aquele posicionamento do Globo que a gente já conhece, anti-Putin, favorável à Ucrânia, ele escreveu um longo artigo sobre o Biden. Então, já estou citando o Demetrio Magnoli para ver que a fonte não são as minhas fontes tradicionais, onde ele fala que não tem jeito. Biden e a Europa vai ter que sentar e negociar com o Putin. Diz mais, ele sugere que se pare de fornecer, que especificamente os Estados Unidos pare de fornecer armas para a Ucrânia. Porque enquanto as armas chegam, a Ucrânia tem uma resistência forte e a guerra não termina. E as consequências da guerra vão muito além de Ucrânia e Rússia, né? Como a Paula dizia em instantes, não é a produção, mas a distribuição dos gêneros alimentícios no mundo inteiro está em crise, não exclusivamente por causa da guerra, mas principalmente por causa da guerra, impactando nos preços dos alimentos. A gente, eu não sei se eu comentei aqui outro dia, mas na Holanda está tendo problema de abastecimento de alimentos, né, além do combustível, é óbvio, na Holanda, na Irlanda, na Itália, com greve de produtores rurais, e isso tudo com a crise, né? A Ucrânia é, entre aspas, o Brasil da Europa Ocidental, né? É o grande produtor de gêneros alimentícios. A Rússia também produz uma parcela razoável, mas a Ucrânia é o grande celeiro da Europa. Com a Ucrânia em guerra, com os portos ameaçados, a coisa não vai fluir. E o Putin, o que ele quer é sair vitorioso da guerra. Então, é óbvio que qualquer tratado que ele assine, no último momento, significa um reconhecimento da força dele. A proposta do Putin não é tornar a Ucrânia uma colônia, mas que o mundo se curve a ele ou o reconheça como grande líder. É lógico que tem toda uma implicação geopolítica nisso, mas isso era muito mais simples do que tentá-lo derrotar militarmente, que é a aposta que o Ocidente está fazendo, né? Como eu disse, até um colunista de centro-esquerda, Demetrio Magnoli, diz que é impossível negociar qualquer coisa na Europa sem conversar com o Putin. Por quê? Nós temos um problema que você citou da distribuição de alimentos. Eles têm poucas saídas para o mar, tanto a Rússia quanto a Ucrânia, né? E a parte ali sudeste, se não me engano, da Ucrânia, onde está o porto dessa, pela as tropas estão muito próximas, né? Menos de 100 quilômetros, já com o território totalmente dominado. Então, é complicado. Eu acho que o Putin não vai facilitar, e o caminho para o fim da crise dos combustíveis mundial e dos alimentos, fornecimento de alimentos, é um tratado de paz. Um mau acordo é sempre melhor do que uma boa demanda, já diz os juristas aí. Então, a nossa torcida é essa. Se não houver acordo, não adianta. O Putin não vai facilitar. Ele já sabe quais são os gargalos da Europa,
e do mundo, mas especialmente da Europa. Veja bem, a Paula citava a onda de calor, né? Todo mundo falava, pô, no inverno alguém vai ter que conversar com o Putin, porque eles vão precisar do calor para o aquecimento das casas, dos prédios, etc. Mas agora estão precisando de um volume maior no consumo de energia por causa dos ar-condicionados, né? E refrigeração de diversos imóveis lá por causa da onda de calor. Então, não tem. E quem é o fornecedor principal? O Putin, de novo. Então, não tem jeito. Essa guerra, ela é fake. Numa situação normal, a Ucrânia já teria se rendido. É o Ocidente que está... Aliás, o Putin falou uma frase muito engraçada, eu vou citar de novo. Ele fala assim, eu admiro a coragem do Biden, porque ele quer disputar essa guerra até o último ucraniano, ironizando que o Ocidente está apostando as vidas ucranianas contra a Rússia, mas não os próprios soldados. Então, Felipe, eu creio que é isso. Não haverá acordo sem o Tratado de Paz. Ô, Negrão, vou aproveitar ainda, né, que a gente está falando nesse tema. Na semana passada a gente falou sobre a conversa, né, do presidente Jair Bolsonaro com o Volodymyr Zelensky que teria pedido para o presidente aqui do Brasil trazer mais sanções aí em relação à Rússia. O Bolsonaro reafirmou na sexta-feira, né, que o Brasil não vai aderir a essas sanções contra a Rússia e ainda ele já teria avisado o próprio Zelensky ali no telefonema, informando que ele não vai atender o pedido de uma posição mais firme contra a Rússia e que ele vai manter exatamente ali uma neutralidade, como ele sempre chamou, né? Ele sempre disse que o Brasil se manteve neutro nessa questão do conflito, que seria muito melhor, né, mais viável para a gente realmente se manter dessa forma, porque temos relações comerciais também ali com a Rússia. E essa final de semana a gente viu que a própria Europa ali, né, deu um passo, parece que meio que atrás, tentando trazer ali, né, um pouco menos, né, colocando em menos pontos ali as próprias sanções contra a Rússia, principalmente por conta dessa dependência também do gás, enfim, entre outros insumos, e tentando viabilizar esse escoamento dos grãos. Eu queria entender a tua visão em relação a esse ponto, né, do Brasil permanecer ali estável e neutro, como o próprio presidente disse, e não tomar partido, né, em relação à Ucrânia. Ele disse que isso quem tem que fazer a própria OTAN ali, né, em tentar intermediar esse conflito. Como que você avalia isso?